Olá, vim comentar uma questão então, prova da Legália aplicada no município de Linha Nova. Questão 17 que diz o seguinte: os geradores de uma fábrica necessitam de manutenção em tempos diferentes. O gerador A precisa de manutenção em 32 dias, o gerador B de 6 em 6 dias, o C de 10 em 10 dias, e no dia 1º de agosto deste ano foi feita a manutenção de todos os geradores. Determine a próxima data em que todos receberão manutenção no mesmo dia. Quando a gente tem tempos diferentes e quer saber quando coincide, a gente tem um problema de mínimo múltiplo comum, MMC. Porque o mínimo múltiplo comum é o menor número que é divisível por todos aqueles que são dados. Quando a gente calcula o mínimo múltiplo comum, a gente encontra o primeiro número, que é divisível ao mesmo tempo por 6, por 8 e por 10. Então, esse cálculo que a gente vai fazer. O mínimo múltiplo comum entre 6, 8 e 10. Se a gente consegue identificar esse número direto, por exemplo, para ser divisível por 8 e por 10, tem que ser 40, tá? Porque os múltiplos de 10 terminam em 0. 10, 20, 30, 40, 50 são números divisíveis por 10. Para ser divisível por 10 e por 8, então, o primeiro número é o 40. Mas 40 não dá por 6. Então, depois do 40 eu tenho 80, que também não dá por 6, e depois 120. Então, 120 vai ser o resultado desse cálculo do mínimo múltiplo comum. Mas, se a gente não achar isso evidente, não achar isso óbvio, não tem problema, a gente vai fazer o cálculo primeiro. Decompondo em fatores primos. Por 2 dá 4, 3 e 5. Por 2 de novo dá 2, copia o 3, copia o 5. Por 2, 1, 3 e 5. Por 3, 1, 1 e copia o 5. E, finalmente, por 5, terminou o cálculo aqui. Então, decompomos simultaneamente os três valores dados. O mínimo múltiplo comum vai ser o resultado dessa multiplicação aqui. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. A dica aqui é multiplicar o 2 e o 5, porque quando a gente faz 2 vezes 5, 10, fica mais fácil de multiplicar. Sobrou 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Ou seja, leva 120 dias para coincidir a manutenção desses três geradores, certo? Então, 120 dias. Agora, respira. O enunciado diz que no dia 1º de agosto foi feita a manutenção de todos os geradores, dos 3 geradores desta fábrica. Então, 120 dias depois, que dia vai ser? 1º de agosto. Tá? Estamos no dia 1º de agosto. Mais 30 dias, vou contar de 30 em 30 que vai ficar mais fácil da gente fazer, tá? Então, 30 dias depois vai ser dia 31 de agosto. Então, no dia 31 de agosto, houve nova manutenção nos 3 geradores, tá? 30 dias depois. Depois, 31 de agosto, tá? É o último dia do mês de agosto. Daí a gente tem mês de setembro. Então, mais 30 dias vai ser dia 30 de setembro. E 30 de setembro é o último dia do mês de setembro. Setembro tem 30 dias, não tem 31, né? Então, último dia de setembro. Mais 30 dias vai começar a contar do dia 1º de outubro. Então, 1º de outubro, 2 de outubro, até o dia 30 de outubro. Só que qual é o detalhe que você tem que ficar muito atento aqui agora? Tem que lembrar que outubro tem 31 dias. Tem que ficar atento a isso. Então, aqui, manutenção no dia 1º de agosto, no dia 31 de agosto, no dia 30 de setembro, no dia 30 de outubro. Daí, dia 1º de outubro, começa a contar um novo ciclo de 30 dias. Então, eu tenho aqui mais 30 dias a contar do dia 1º de outubro, do dia 31 de outubro. Eu vou ter, então, vai fechar os 30 dias ali, então, no dia 29 de novembro. E aqui eu tenho o total de dias que eu preciso, ó. Aqui fecha o total de 120 dias que a gente precisa, na data de 29 de novembro. Então, isto ocorre porque os meses não têm exatamente 30 dias. O mês de outubro tem 31 dias. Então, isso faz com que essa coincidência ocorra um dia antes. Então, em vez de ser no dia 30 de novembro, a coincidência ocorre no dia 29 de novembro. Então, nessa questão, a alternativa correta é a D de dado, D de Dani, é a correta nessa questão e não cabe recurso. Então, eu fiz dessa maneira, organizando
né? Contando ali a cada 30 dias até fechar os 120 dias, que era o total que a gente precisava. Mas você também pode pensar 120 dias e contar só os meses que a gente tem ali nesse intervalo, os meses que tem 31 dias. Tá? A gente pode contar isso também dessa forma, observando. Mas acho que dessa maneira fica bastante claro para a gente verificar, entender como é que funciona. Então, o cuidado que a gente tem que ter é este aqui, ó. O detalhe dessa questão é questões que envolvem datas. A gente tem que contar janeiro com 31 dias, fevereiro com 28 ou 29, conforme se é bissexto ou não. Março tem 31, abril tem 30, maio tem 31 e assim por diante. Então, os meses não têm exatamente 30 dias. Vou anotar aqui o seguinte, então, que o cuidado que tem que ter, cuidado é que 120 dias não é exatamente 4 meses, tá? Não é exatamente 4 meses. Na matemática financeira, sim. Na matemática financeira, a gente considera o mês comercial com 30 dias. Mas fora da matemática financeira, então, em raciocínio lógico, nas questões de matemática, como essa de mínimo múltiplo comum, esteja atento, esteja atenta. 120 dias não são exatamente 4 meses, porque a gente tem meses com 31 dias, como é o caso do mês de agosto, como é o caso do mês de outubro, aí nessa contagem do tempo. Certo? Então a resposta é 29 de novembro, alternativa D é a correta.